falar de 2020. Não sei se vocês se lembram, mas o ano começou com uma ameaça de Terceira Guerra Mundial. Foi quando um general iraniano foi morto pelos Estados Unidos, lá no início de janeiro, acirrando as tensões no Oriente Médio. E o mundo inteiro ficou assustado com as possíveis repercussões. E o Brasil, nessa história? Bom, o Brasil tinha memes. Aí os dias passaram, chegou o fevereiro, carnaval e a gente respirou aliviado. O Brasil estava a salvo. Aí veio uma pandemia mundial e foi com memes também que nós primeiro recebemos o tal coronavírus. Até que a Itália começou a registrar 700 mortes por dia e o vírus chegou ao Brasil. E aí os memes deram lugar aos números e à tristeza. A gente queria fazer um vídeo leve, terminar o ano pra cima, mas não tem como falar de 2020 sem dizer o principal. Infelizmente, mais de 1,5 milhão de pessoas morreram de Covid-19 no mundo. Quase 200 mil só no Brasil. De tudo que aconteceu nesse ano, o que importa de verdade é isso. 2020 é daqueles anos que marcaram para sempre, do tipo que separa a história entre um antes e um depois. Perdemos muitas vidas, reaprendemos a viver de outros jeitos, nossa casa virou ambiente de trabalho, nosso mundo privado virou público. Cancelamos festas, bares, shows, São João, encontros de família. Lidamos com o medo e a insegurança, a solidão, vimos florescer a solidariedade e terminamos o ano ansiosas. Quando é que chega essa vacina? No Brasil, só Marx sabe, mas na Inglaterra já está começando a vacinação e vários países já têm calendário para logo. Já aqui, o que se viu mesmo foi uma disputa política, principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Enquanto eles disputam, a gente segue lidando com a Covid e perdendo vidas. Se o mundo viu uma primeira onda, que depois virou uma marolinha e já lida com a segunda onda, que veio com força, no Brasil, bom, o Brasil nunca saiu da primeira. Até deu uma diminuidinha por um tempo, mas a gente segue em infinitena por aqui. Quer dizer, a gente é quem pode ficar em casa e quem quer ficar em casa, porque a maioria dos trabalhadores já não tem a opção de se cuidar, com o comércio todo liberado na maior parte dos municípios e os governos tratando como se a pandemia tivesse acabado. Essa foi outra marca de 2020, aliás. O abismo social ficou claro também no que diz respeito à Covid. Muitos trabalhadores ficaram sem emprego e renda e outros tantos tiveram que se expor ao vírus para continuar colocando comida na mesa. O auxílio emergencial tirou do sufoco 67 milhões de pessoas, mas conseguir que ele existisse também foi um sufoco por si só, já que o governo Bolsonaro não queria que ele acontecesse. Enquanto o governo fez pouco caso das dificuldades concretas do dia a dia das famílias, movimentos populares se organizaram, mesmo com muito menos recursos, para ajudar quem estava precisando. Às vezes parece que o egoísmo e o individualismo tomaram conta, mas um grande destaque de 2020 foi a solidariedade. Foram milhares de marmitas distribuídas em todo o Brasil para as pessoas que voltaram a ser atingidas pela fome, seja por causa da pandemia ou pelas políticas que já vinham desde antes. Até a ceia de Natal, de que muita gente só vai acontecer por causa da solidariedade de movimentos como dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Já o governo, bom, para o Bolsonaro era só uma gripezinha, né? Não lembra? Lá no início ele deixou bem claro que preferia não fazer nada. E não foi só ele, muitos empresários seguiram na linha do presidente. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Não podemos ter histeria, meu Deus do céu. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Você que é funcionário, que talvez esteja em casa, numa boa, numa tranquilidade, curtindo um pouco, né, esse home office, né, esse descanso forçado, você já se deu conta que, ao invés de estar com medo de pegar esse vírus, você deveria também estar com medo de perder o emprego? Depois, Bolsonaro começou a receitar remédios sem comprovação científica e espalhar aquelas fake news que a gente já sabe. E ele passou o ano inteiro não só minimizando a doença, mas atacando a ciência. Se ano passado parecia que ele não gostava de pesquisas nas áreas sociais, agora ficou evidente que ele é contra qualquer tipo de ciência, a ponto de nos deixar para trás na fila da vacina. Bom,
A gente sabe que a pandemia afetou diretamente a vida das pessoas, mas também trouxe consequências importantes para a política, no mundo inteiro. Estão aí as eleições dos Estados Unidos para não nos deixar mentir. O republicano Donald Trump negou a pandemia como seu parceiro Bolsonaro no Brasil. Depois tentou remediar, mas no fim não se deu bem. Perdeu para o democrata Joe Biden, embora ainda tenha dificuldade de assumir a derrota. Além da pandemia, outro tema teve muita influência no resultado das eleições por lá, segundo analistas: os protestos antirracistas que chacoalharam o país. O estopim foi a morte de um homem negro, George Floyd, sufocado pelo joelho de um policial. Os atos se espalharam pelo mundo, tiveram grande repercussão e chegaram inclusive ao Brasil. Bom, considerando que somos um país com uma população negra enorme, uma desigualdade brutal e um racismo estrutural e violento, não podia ser diferente. E já no fim do ano, mais uma entre tantas mortes de pessoas negras diariamente chocou o país. O assassinato de João Alberto dentro de um supermercado em Porto Alegre mostrou para quem ainda não tinha se dado conta que a violência não atinge todos da mesma forma. Outra marca desse ano que pareceu uma década foi o ataque ao meio ambiente e as enormes queimadas que atingiram a Amazônia, Pantanal e o Cerrado. Eu avisei que não tinha como fazer um vídeo leve sobre 2020. Que ano esse? Até nuvem de gafanhoto a gente teve. Mas para quem acha que as queimadas foram coincidência e fruto da alta temperatura da região, ou que a floresta é úmida e por isso pega mais fogo, ou que é culpa de ONGs, do Leonardo DiCaprio ou de indígenas, bom, o próprio ministro do Meio Ambiente defendeu aproveitar que a atenção da mídia estava voltada para a pandemia para passar a boiada e flexibilizar regras ambientais. Isso foi naquela surreal reunião ministerial. Lembram? Ela aconteceu em abril, um pouco antes do então super trunfo do governo, Sérgio Moro, deixar o Ministério da Justiça alegando a tentativa de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, o que foi comprovado pelo vídeo. O que a gente não sabe ainda é por que Moro ajudou Bolsonaro a se eleger e ficou no governo por tanto tempo, mesmo sabendo das inúmeras denúncias de corrupção que envolviam o presidente e a sua família, sobre as quais ele nunca se manifestou. E você lembra da notícia sobre o bairro Nobre de São Paulo que ficou 22 dias sem luz? Ah, então é porque foi no Amapá. A população do estado perdeu a comida e eletrodomésticos, enfrentou problemas de segurança, sofreu com a falta d'água no meio da pandemia, foi vítima de preços abusivos e lida com as consequências na economia. O caos na vida das pessoas do norte colocou em xeque o discurso de que privatizar melhora os serviços. Na verdade, o que ficou claro esse ano é que há uma política para sucatear os serviços públicos e depois convencer a população de que eles devem ser vendidos, como está sendo feito com os Correios. E se é para falar de ameaças aos serviços públicos, exemplos não faltam nesse ano. Imagina o que seria o Brasil, no meio de uma pandemia, com um governo negacionista e sem ministro da Saúde, se a gente não tivesse o SUS. Mas em vez de valorizar a saúde pública, Bolsonaro tem tentado desmantelar o nosso tão importante, mas combalido sistema. A relação dele com a área seria até cômica, não fossem as vidas que dependem disso. Que espécie de presidente demitiria um ministro da Saúde que, ok, era aliado dos planos de saúde, queria desmontar o SUS, mas estava fazendo ali um importante trabalho no combate à Covid, bem no meio de uma pandemia, para logo depois contratar outro e demitir de novo um mês depois e, por fim, colocar no lugar um general que disse com todas as letras desconhecer o SUS e que ficou meses como interino. De novo, no meio de uma pandemia. Com a educação, não foi diferente. Vocês lembram do indicado que tinha mentido no currículo para ocupar o lugar de Weintraub? Por sinal, que esse vá em paz e não volte nunca mais. Mas aí o presidente teve que voltar atrás e indicar outro, que assumiu misturando a educação com religião. Desde o ano passado, o governo fez 19 intervenções arbitrárias em universidades e institutos federais, com nomeações de reitores e vice-reitores que desrespeitam a escolha da comunidade acadêmica. Intervenções. Para a vacina, o governo diz que só toma quem quer e alega o direito à liberdade, mesmo que isso afete a saúde coletiva. Mas na hora de respeitar o coletivo ou a vida, o governo faz intervenção. Foi assim com a menina de 10 anos, vítima de estupro durante anos.
Não bastasse o sofrimento da violação e isso ter resultado numa gravidez absurda, o Ministério que se diz da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos tentou impedir seu direito ao aborto e vazou dados do hospital em que ela seria atendida, uma menina de 10 anos. Resumindo a atuação do governo no ano, Bolsonaro passou vergonha na gestão da pandemia, passou vergonha na ONU, passou vergonha na relação com os Estados Unidos, passou vergonha a cada pronunciamento. O problema é que quem paga a conta dessa vergonha somos nós, com vidas, sofrimento, fome, e virando oficialmente chacota mundial. Mas essa vergonha toda não passa incólume. 2020 foi também ano de eleições municipais no Brasil, e o chamado bolsonarismo, representado por seguidores de uma lógica política preconceituosa, violenta e baseada em fake news, acabou enfraquecido. Dos 61 candidatos defendidos abertamente pelo presidente, só 15 se elegeram. E ele até apagou a live em que fez a propaganda de tanta vergonha que passou. O que se viu, na verdade, foi um crescimento da direita tradicional, liderada por homens, aqueles brancos de sempre, e por partidos conservadores. E a esquerda, que parecia nem ter chance em quase lugar nenhum, foi crescendo, se fortalecendo e possibilitou que muita gente, principalmente a juventude, voltasse a sonhar. No fim, as vitórias nas urnas não foram tão grandes, embora com algumas exceções importantes. Mas esse ano viu uma renovação bonita e toda cheia de diversidade nos legislativos municipais. E já que estamos falando de eleições, vamos agora para outra bem importante. Um ano depois de um golpe de Estado que forçou a renúncia do presidente eleito Evo Morales, a Bolívia elegeu um aliado dele, Luiz Arce, do mesmo partido, o Movimento ao Socialismo. O recado do povo boliviano não podia ser mais claro. Pois é, o ano não foi só de notícias ruins para o campo popular. Os protestos antirracistas pelo mundo se transformaram em um gigantesco grito antifascista direcionado a líderes como Trump e Bolsonaro. Em 2020, reverberou e deu sequência à luta antineoliberal no Chile. Consultada em plebiscito, a população decidiu, com maioria esmagadora, enterrar a Constituição da época da ditadura Pinochet, com a eleição de uma Assembleia Constituinte em abril do ano que vem. Já no fim do ano, 250 milhões de trabalhadores do campo e da cidade pararam suas atividades na Índia na maior greve da história, contra as políticas neoliberais do governo de Narendra Modi, o Bolsonaro da Índia. Não foi notícia na mídia tradicional, né? E na Argentina avançam as lutas pela taxação de grandes fortunas e pela legalização do aborto. Ufa! Esse ano intensamente maluco não foi para amadores e o Brasil não é para principiantes. É claro que não deu para a gente mostrar tudo o que aconteceu. A gente queria muito ter um trailer de 2021 para já se preparar para esse ano que vem aí. Mas depois de tudo isso, só podemos ficar na torcida para que seja uma temporada bem mais suave. Mas já temos alguns spoilers da temporada 3 do governo Bolsonaro, que certamente não será fácil, mas que também terá muita luta. Reforma administrativa, tributária e privatizações, por exemplo, continuam no nosso radar. Para acompanhar mais do que foi 2020, veja nossas reportagens especiais no site do Brasil de Fato. E até o ano que vem!